Episódio 98 do Fala Vencedor Podcast, há quase 2 anos no ar. A gente está já aqui na bancada mais democrática de toda a região, servindo um delicioso café Santa Cecília para o nosso convidado, que é a 3ª vez que ele comparece a essa bancada que eu acabei de dizer, super democrática de nosso podcast. Roberto Tomás. Tudo bem, Roberto? Oi, Léo. Obrigado. Satisfação estar aqui no 98 programas já, né? Rapaz, tá chegando rápido, tá chegando no 100, né? E você faz parte dessa história. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aqui é muito agradável. Você é um gentleman, né? Faz um ambiente agradável para quem é convidado, né? E é muito bom, porque aqui a gente não tem nenhum tipo de amarra, a gente fala, fica à vontade. E é bom que a gente está com o seu telespectador, o seu internauta, né? É verdade. Interagindo com o seu público. O seu público é muito bacana. E a gente tem uma audiência, não só em São João Nepomuceno, como a gente tem uma audiência em toda a região. Ali na região, em Lima Duarte, na região de Bitipoca, né? Inclusive a gente tem alguns patrocinadores lá, que é o Chalé Paiol e Bitipoca, o restaurante Sabor Mineiro, que é o principal ali na vila de Bitipoca. Conheço. Conhece ali, né? Lá, maravilhoso. Estão dizendo que você é o rei de Bitipoca, né? O rei de Bitipoca. Muito bem, a gente está servindo também uma pipoca deliciosa do Trenzinho. Muito boa. Top, né? Já comi um queijinho dela aqui agora. Tá uma delícia. Demais. Grande Leandro, um abraço. Bom, ô Beto, tem um tempão, tem alguns meses, né? Que você fez, quase um ano, não? Não. Acho que não tem um ano, não. Mas caminhando, né? Uns 8 para 9 meses que eu tive aqui. 8 a 9 meses. Foi muito bacana, muito legal. Me fala como é que tá a sua vida pessoal, profissional como é que você analisa o meio político municipal, né? Claro, aqui de São João Nepomuceno, onde está a sede do Fala Vencedor Podcast, regional, estadual e nacional. Então, a minha vida profissional tá, vamos dizer assim, eu tô me sentindo no meio de uma onda, né? A vida tem hora que ela tá calma, de vez em quando você capota, né? Graças a Deus, a gente está num momento de muita expansão lá no escritório. Sim. Estamos desenvolvendo trabalhos aqui na região, principalmente na área de direito público, né? A gente dá muito suporte para prefeituras, câmaras municipais, fundos de previdência. E recentemente a gente abriu um trabalho muito interessante. Começamos ali em Piraúba, já expandimos para Tocantins, nós já estamos há bastante tempo. E entramos em Ubá e agora estamos expandindo para Visconde do Rio Branco. Vamos chegar em Viçosa em breve, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito interessante, que é a formatação de um plano anual de contratações públicas para facilitar muito a vida dos prefeitos, né? Porque a gente sabe que, principalmente prefeitos de primeira viagem, eles apanham muito no primeiro, segundo ano de administração, dependendo do contexto onde ele se insere. E a gente está criando ferramentas para facilitar a vida tanto do gestor quanto do servidor público. E né? Quem ganha é a população. A população, né? Porque menos tempo aprendendo, entre aspas, aquele sim. prefeito recém-eleito, né? A gente focou muito numa ferramenta para facilitar, para diminuir as dificuldades do prefeito de primeira gestão e para familiarizá-lo e deixá-lo mais à vontade para procurar ou trabalhar naquilo que realmente importa, na busca de verbas, na administração do município e não preocupação com o que a gente chama das atividades de meio administrativas, licitações, nomeações, concurso. Então a gente tenta blindar esses prefeitos, deixando eles soltos para aquilo que realmente importa, que é a busca de recursos, investimentos no município, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, que é uma pauta muito importante ultimamente, né? Então, sob o aspecto profissional, eu estou com uma vida bastante conturbada. Aqui em São João, é muito interessante, né? Que nós já estamos com 8 anos de escritório aberto aqui em São João. E é muito engraçado, né? Por conta da experiência política que eu tive, muita gente fala assim: Beto, você precisa estar aqui em São João. Eu falei assim, mais? 8 anos que ele tem escritório de advocacia. Porta aberta. Porta aberta. Aqui em São João. Né? Mas, assim, toda semana a gente está aqui. Só que, às vezes, as pessoas me viam muito na época da campanha, né?
A gente naturalmente tem que se expor mais na época da campanha e agora a gente fica mais dentro do escritório, né? Mais cuidando do trabalho e viajando pela região. Hoje mesmo você acabou de chegar de um bar, né? Sim, sim, né? Sim. Pegamos uma estrada boa, né? Tive o prazer de estar aqui com você, porque assim, pra gente é um motivo de muito orgulho, né? Eu falo o seguinte, você não convida, você ordena e a gente está aqui. E é uma satisfação recebê-lo aqui, Beto. Minha também. Aliás, a gente encontrou, quando a gente comentou com algumas pessoas próximas, né? Uhum. Alguns amigos e tal. O Beto Marreco, né? Para nós é Beto Marreco, Beto muito Marreco. Conhecido aqui em São João como Beto Marreco, né? E o Beto Marreco vai estar lá, o Roberto Tomás, como queira. Beto Marreco, né? Roberto. Como o internauta se sentir mais confortável. Fiquem à vontade. Não tem rótulo. E vai diversas pessoas. Poxa, quando vai ao ar, porque a gente faz o programa gravado, quando vai ao ar e tal, quero assistir. Aliás, eu já vou pegar um gancho aqui. Uhum. E recentemente você esteve lá no Fernando Mota, no Pé na Jaca. O Fernando, inclusive, já esteve aqui. O Fernando desenvolve um trabalho bacana também. Muito. Não é? O interessante do Fernando é que ele aponta, ele vira e mexe. Poxa, o Fernando é polêmico. Ele aponta as falhas, mas eu vejo que ele tem que elogiar, ele elogia também, né? O Fernando é um democrata por natureza. Ele tem uma linha ácida, vamos colocar. Eu falo isso com ele morre de rir, né? O Fernando, ele joga pimenta, bastante pimenta. Só que ele tem uma grande característica, ele permite o contraditório. Se ele vai tocar num ponto, ele às vezes tem uma postura bem incisiva sobre alguns erros, algumas falhas que acontecem em São João, ele abre a oportunidade para quem está executando ir ao programa e dar a sua versão sobre os fatos. E até sobre esse aspecto, Léo, foi muito interessante na última ida que eu estive lá, eu sugeri, falei, Fernando, chama a turma, quem sabe a gente inaugura uma nova fase de debates, porque eu aprendi com o meu pai que a gente bate num cavaleiro ele estando na sua frente, né? Se você vai ter um antagonismo, uma fala, é bom que haja um debatedor do outro lado para fazer o contraponto, né? Só que, assim, eu sou convidado às vezes para falar sobre política, sobre gestão, e não é segredo para ninguém que eu faço parte da oposição ao governo que está aí, né? Eu gostaria muito que o governo se fizesse representar uma vez ou outra por algum expoente, ou um, ou dois, ou todos, ou alguns. Aliás, a gente, mais uma vez, nós já fizemos o convite. Fica um convite a alguém da gestão atual aqui de São João do Nepomuceno que quiser participar do Fala Vencedor Podcast, o espaço está aberto. Quiser debater aqui, né, Beto? De forma democrática. Ou participar, né, Léo? Ou participar. Você sempre abre o espaço, né? É verdade. E eu costumo falar. Até desculpa. O Roberto vem aqui, já veio, voltou. Está aberto para quem quer que seja. Sim. Ele está aproveitando a oportunidade de se expressar, de colocar suas posições, né? Uhum. É o que eu falo, Léo. Abre um espaço para mim, eu ocupo ele imediatamente. Eu acho que assim, e nessa circunstância, se a gente está falando sobre fruticultura, que alguém do segmento venha conversar. Se a gente está falando de desenvolvimento industrial, ou no ramo de confecção, que venha alguém. Se a gente está falando de administração pública, seria muito legal, enriqueceria muito que viesse alguém da administração também para fazer o contraponto. Se viesse uma pessoa aqui de outro grupo político e discordasse de você acharia ruim? Não, isso engrandece, porque eu acho que o que cresce, não só as entrevistas, o discurso, é o contraponto, né? Eu costumo dizer, eu trabalho para várias prefeituras e uma característica que eu acho muito importante, os prefeitos melhoram muito quando tem uma oposição atuante. A oposição é saudável, ela faz crescer. Se você vai para um debate e sabe que vai ter um outro contraponto, um debatedor que vai fazer o contra-argumento ou defender uma posição que você entende frágil, você se prepara mais, ele se prepara mais. E quem tem a ganhar com isso é a audiência, né? Audiência. E o cidadão, né? Que a audiência que, na verdade, é o cidadão, as pessoas que fazem a cidade acontecer, aquelas pessoas que
né, que vivem o dia a dia da cidade, né? Fazem a cidade progredir, não é isso, Beto? Se nós colocarmos no outro lado da mesa alguém da administração, com certeza, né? Às vezes assim, o cidadão ele tem interesse em conhecer. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou num podcast, concedo uma entrevista, eu costumo falar o seguinte, eu trago para o internauta, eu trago para o ouvinte, eu trago para o telespectador a São João que pouca gente vê, a São João que pouca gente enxerga, que a gente observa hoje em São João um domínio sobre alguns meios de comunicação que retratam para a população uma cidade que só existe no imaginário de quem está passando essas informações para essas pessoas. Mas quando você vai nas ruas, você observa, são falhas, algumas falhas bem complexas de serem explicadas, né? Alguns acertos. E diga-se de passagem, eu estou até agora, apesar das críticas, né? Eu talvez por ser um folião inveterado aqui de São João, eu estou adorando o pré-carnaval. Já estou com expectativa alta em relação ao carnaval. Muita gente critica a qualidade das atrações. Para mim, São João, se tiver uma caixa de som ligada numa fita cassete, eu estou feliz da vida, né? Tem o nosso barril na segunda-feira, né? Então, você acha que o carnaval vai fluir? Eu sou suspeito, Léo. Eu sou suspeito que, olha, até no passado, por conta do Covid, salvo engano, teve um ano que São João teve o carnaval cancelado. Eu estava aqui e gostei do carnaval. A gente está aí, né? No pré-carnaval, no período de pré-carnaval. Sim. O carnaval já começa nas vésperas aí para acontecer. Você, aí São João tem aquele tradicional bloco do barril. Você já foi rainha no barril? Sim. A mais nova. A mais nova, né? A mais nova. Eu fui eleito rainha do barril com 18 anos. O meu reinado foi com 19. Foi a rainha mais nova. Olha só. Motivo do meu reinado foi Cleópatra. Cleópatra. Isso foi em... E eu acho que foi, se eu não estou fazendo conta errada, 1989. 1989, já vão ser bastante, já vai bastante tempo, né? Roberto, a gente vai falar bastante de São João, tá? Eu vou te perguntar os erros, assim, o que tem de novo, de interessante acontecendo em São João no momento, né? Erro e sem fugir dos erros e acertos na prática. Claro, né? claro. Mas dentro da política, eu sei que ele foi, entre aspas, um inimigo político seu, né? E eu vou te perguntar aqui, né, como dizem por aí, na lata. Vamos lá. Célio Ferraz. Não tem como a gente falar de política em São João, bacana. Na região, e não falar de Célio Ferraz. Por favor, descreva Célio Ferraz pra gente. Então, o Célio já é uma figura caricata, né? Contar para as pessoas, não sei se vocês sabem, o Célio, a nossa relação num primeiro momento, quando eu era muito novo, era de admiração, porque o Célio sempre participou da vida pública do meu bisavô, o Péricles de Mendonça. Ele fazia parte do grupo e ele até hoje ele fala que ele tem muito orgulho de fazer parte, ter feito parte do século político do meu bisavô, o Dr. Péricles de Mendonça, né? Eu me recordo da primeira eleição dele, o sobrinho dele, o Salu, né? Comemorando efusivamente a vitória do Célio, e houve naquela época uma ruptura, né? Já tinha o grupo do Sr. Antônio Cavalheiro, que já estava no poder há bastante tempo, e o Célio foi uma virada na política de São João Nepomuceno. Desde então, eu acompanhei o início da administração dele, as obras, principalmente. Ele tem um legado fantástico, foi o bairro Três Marias, né? Boa parte do Três Marias foi construída durante a gestão do Célio, né? Então, foi um político assim muito interessante. E assim, nós, num dado momento, por conta de questões políticas, nós nos afastamos e chegamos a ficar 21 anos sem conversar. Eu ao lado de um outro grupo político, ele do outro lado. E, para minha grata satisfação, as mágoas do passado ficaram no passado. Eu não posso dizer que eu sou amigo, mas eu frequentemente jogo buraco com o Célio. Convive, né? Convivo. E hoje eu brinco. Eu falo para ele o seguinte: Célio, você tem uma característica muito interessante.
Você com toda essa cara fechada sua, quem gosta de você te adora. E ele tem uma particularidade. O Célio, ele é uma pessoa de postura. Se ele falar que pode, pode. Se ele falar que não pode, não adianta descer Jesus Cristo de novo na Terra. Ninguém faz ele mudar de opinião. Se você estiver conversando lá, jogando baralho, enfim, ou numa conversa amistosa, e você entrar em qualquer assunto lá, seja esportivo, político, enfim, econômico, e de repente, se você disser alguma coisa e ele não concordar, ele não vai fazer, cara. Se ele discordar, ele vai falar, não é? Ele é muito direto, ele tem postura. E recentemente aconteceu um caso muito interessante lá no Bar Central. Tava, não sei se você se recorda dele, Mauro Dourado. Sim, sim. Próximo à porta do Bar Central, à frente dele o Célio Ferraz e o Mauro implicando comigo. Nós somos amigos, né? E o Bar Central estava muito cheio. Aí o Mauro implicando comigo lá de fora e eu lá de dentro retrucando a implicância, né? E lá pelas tantas o Mauro falou qualquer coisa e eu cheguei, virei pro Mauro e o Célio na linha de direção do Mauro. Foi assim, ô ignorante. Aí o Célio imediatamente olhou pra mim. Eu falei assim, o ignorante não, Célio, o ignorante é o de trás. O Bar Central todo começou a rir. Então são as particularidades da vida de São João, do Célio, né? E de outros mais, né? Que fizeram a grandeza dessa cidade. Então o Célio tem uma importância, Célio fez muita coisa pra cidade. Célio, o senhor Antônio Cavaleiro, Doutor Edmeia. Foram prefeitos que marcaram uma época em São João do Pomuceno. Antônio Jacques. E um fato, assim, uma coisa importante, né? E quando a gente fala de democracia, porque quando a pessoa fica falando muito de democracia, eu já percebi que ela não é democrática. Quando eu falo assim, não, que a democracia... A democracia, certa vez, eu vi um especialista dizendo que a democracia, ela por si só, ela se aperfeiçoa, ela vai se desenvolvendo. Não precisa você estar forçando a barra, falando, porque quem... Né? A gente hoje vê muito discurso antidemocrático, que é assim, não, que me sei o quê, enfim, é o que a gente está vivenciando aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a alternância de poder, que é o ponto principal da democracia, né? Uma das características da democracia, além da liberdade que você tem de se expressar, de pensar e de se manifestar, desde que isso não importe em violação a direitos e garantias de outras pessoas, um dos pontos fortes da democracia é a alternância de poder, sim, não é? Com certeza. E por que eu até toquei nesse assunto? Porque você acabou de mencionar aqui, Célio Ferraz fez obras importantes, Antônio Cavaleiro, Wagner, Antônio Jacques, Edmeia. Você não priorizou o seu grupo, entre aspas, o seu grupo político do qual você pertenceu e pertence. Você poderia falar, não, foi a Edmeia, foi o Antônio Cavaleiro, enfim. Isso isso é a essência da democracia, né? Por isso eu toquei nesse assunto. Sim. Então eu vejo que acaba em São João, nos últimos anos, tem acontecido uma coisa muito estranha. Porque eu sou dono da verdade, eu faço o melhor, a minha equipe é melhor, e no final das contas a gente percebe que não é bem assim. Não tem essa humildade de reconhecer o valor dos outros, né? Aqueles que já passaram, respeitar, né? O São João, hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, não é São João não, o ser humano de um modo geral, nós temos dentro de nós mesmos uma personalidade boa, uma personalidade ruim. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. É o Yang e o Yin, né? E o bem e o mal, eles lutam dentro da gente. E, eu acho que a sabedoria é você tentar jogar para fora aquilo que você tem de melhor e guardar para si aquilo que você tem de pior. Então, quando a gente fala que todos tiveram acertos, todos tiveram problemas, vícios, né? Atualmente, eu me coloco na oposição ao grupo que está aí. Eles são ruins? Não é que eles são
só ruins. Eles têm pontos positivos, né? Tem coisas boas. Dentro desse grupo que está aí, tem pessoas boas? Claro que tem. Claro que tem. Agora, eu me coloco hoje na oposição porque eu enxergo nesse grupo características que assim, me deixam, como cidadão e como agora também integrante político de um segmento político da cidade, desgostoso com o resultado e com o rumo que a minha cidade está tomando desde 10 anos atrás. Nós temos 8 anos de administração Hernandes José e 2 anos de Tony Calegari, né? E a gente nota uma preocupação muito incisiva de compra de opiniões, de canais de comunicação para passar para a população uma São João que só existe no imaginário dessas pessoas, como se tudo tivesse as mil maravilhas, e na realidade não é isso que a gente vê, né? Eu não vejo problema algum, e nesse ponto, você citou o Célio, eu cito também a doutora Edmeia, Wagner, o Antônio Jacques, uma característica que denota a grandeza de uma pessoa, de um gestor, é reconhecer os próprios erros. Não existe problema nenhum em errar. Agora, essa tentativa desesperada de maquiar uma realidade que não existe, eu acho que isso é um ponto muito negativo, sabe? Não é? E ao ponto de tentar cada vez mais coibir canais onde a oposição possa ter vez, possa ter voz, né? Aqui o seu canal é um canal aberto. O Marcelinho, quando estava lá na Garbosa, era um canal aberto, né? Radar, né? O Radar, o Fernando Mota, o Paulo Azevedo, nós temos toda a liberdade. Então, assim, faltam caminhos para que a gente possa... eu falei, você reportou a entrevista do Fernando, eu falo em alto e bom som que eu não tenho sistematicamente oportunidade alguma numa emissora de rádio da cidade, difusora, que é uma emissora com programação voltada para enaltecimento das potencialidades, das virtudes do governo que está aí. E não vejo, como aconteceu de uma forma muito vigorosa, uma preocupação de mostrar as falhas que acontecem, como aconteceu sistematicamente durante o governo da doutora Edmeia, que havia, inclusive, direcionamento para cada vez mais enaltecer as falhas, né? Eu não acho que ela deva se preocupar só em trazer as falhas, mas precisa ter um equilíbrio, o que acaba dizendo muito sobre o canal de comunicação e acaba tirando toda... E quem perde é a população. A população e o próprio canal, que perde credibilidade. É verdade. Né? Ele fica segmentado, ele fica nichado. Existem outros canais de comunicação que se postam muito pró-governo. Não há problema de você transmitir, trazer recados ou versões da administração, mas um canal imparcial, ele cresce muito em credibilidade. E alguns canais estão perdendo vertiginosamente a credibilidade em função dessa passionalidade e seletividade da informação. O que não acontece com você, não acontece com o Fernando, com o Paulo, não acontecia com o Marcelinho, né? E exatamente isso que você está dizendo, essa imparcialidade é importante, né? Sim. E o interessante, eu sempre gosto de citar, da outra vez que você esteve aqui, eu comentei naquele episódio, e vou comentar aqui novamente. O Roberto sempre fala assim: Léo, você pode perguntar o que você quiser, mesmo que você ache que vai me ofender. Quer dizer, é muito bacana, em off, né? Ele, quando começar a entrevista, fica à vontade e tal. E quer dizer, você não tem medo de que a gente vai te perguntar, vai colocar aqui na... Isso me estimula, Léo. Não é? Eu gostaria muito, muito mesmo, de sempre enfrentar. É gostoso, mas isso é questão de personalidade, né? Quanto maior o nível de dificuldade, mais eu cresço, sabe? E eu já vou fazer... eu já abri espaço aqui para alguém da prefeitura vir aqui, né? Infelizmente, não apareceu ninguém e tal. Estou abrindo espaço novamente. E se quiser debater aqui, o Roberto está falando uma coisa que a gente não está concordando aqui. Quiser marcar democraticamente aqui um bate-papo, um episódio. Eu quero confrontar o Roberto num episódio aí, né? Vai ser um prazer. Duas pessoas, né? Nós dois juntos, por exemplo, alguém da administração e...
tá à disposição, ninguém vai pressionar, ninguém vai combinar pergunta, tem nada disso, não é, Beto? É aqui, claro. E a gente nem faz pauta, né? Eu tenho uma característica porque que eu não faço pauta. É o que, né, que a gente começa a bater o papo e vai deslanchando. E é um prazer, cara. Assim, seria muito bom. Eu sonho em estar errado nas minhas percepções. Né? Eu gostaria muito de estar vendo o meu município sendo conduzido para um caminho melhor. Né? E se estivesse acontecendo, eu queria muito se São João estivesse sendo conduzido para um caminho que eu considero satisfatório, poxa, seria talvez um cabo eleitoral do grupo que está aí. Né? Eu não tenho uma coisa que eu ouvia muito o doutor Edmé falar. Ela falava, e eu acho que ela está coberta de razão nisso. Eu não tenho compromisso com o erro. Então, se eventualmente eu manifestar minha opinião de uma forma mais áspera e que possa não ser a correta, olha, não, você tinha razão, me mostra aqui. Eu denuncio sistematicamente o empreguismo como um mecanismo de troca política. É uma outra característica. Eu falo o seguinte, lá na prefeitura nós temos um grupo focado em eleição e reeleição. Né? É minha grande grita. Eu gostaria de ver um grupo focado em quê? Qualidade de vida para o cidadão, melhora da saúde, melhora da educação, os indicadores. Gente, na nossa região aqui, nós somos um dos piores IDEBs nas séries iniciais do ensino fundamental. Isso é incompreensível. Nós estamos atrás de descoberto. Não é demérito nenhum para descoberto, não. Né? É demérito para nós. Nós estamos atrás, se eu não me engano, de Rochedo. Alguns estudantes até preferem... Vão para descoberto. Os jovens vão para descoberto estudar. Vão para descoberto. O ensino lá é bom, considerado é bom. Eu trabalho em descoberto. Trabalhei com o Marcão, trabalho com o Fernando. A cidade tem um carinho com os alunos, é uma coisa impressionante. Aliás, o Fernando tem que voltar aqui, hein, Fernando? Ele já esteve aqui. Fernandinho é uma figura muito interessante. Então é isso. Eu queria ver isso acontecendo na minha cidade. Né? E estou vendo que São João está ficando para trás. 2 cidades da Zona da Mata que eu estou vendo cada vez mais para trás. Uma se chama São João do Nepomuceno, outra se chama Juiz de Fora. Eu acho que o gestor, o prefeito, o gestor municipal, ele tem... os governantes de uma cidade... Eles têm um compromisso muito grande. Não só da cidade, como do estado, do país, enfim. Por quê? Sobretudo para aquelas pessoas mais simples. Né? Quando eu falo simples, é aquelas pessoas com menos acesso ao conhecimento, embora hoje a gente viva aí todo mundo conectado e tal. Mas tem muita gente conectada que às vezes não se preocupa em buscar uma informação correta, aprender alguma coisa, né? Que hoje, apesar de toda essa facilidade. Enfim, eu acho que até em relação à educação, o gestor municipal, ele tem essa obrigação, esse direito e essa obrigação de levar algo de novo que possa propiciar crescimento para essas pessoas. Né? Então, se o gestor despeja uma coisa... Meia boca, né? Medíocre, né? Eu costumo dizer... Como é que essa população vai crescer? A educação geral é o primeiro tijolo, é o alicerce. A partir dela, da educação da sua força de trabalho, da melhora qualitativa da sua força de trabalho, você começa a agregar postos de trabalho mais qualificados e consegue efetivamente o desenvolvimento. Né? São João, nós temos assim, uma mão de obra ultra especializada no ramo de confecções, mas nós não temos empresas quase. Temos um ponto positivo, uma empresa de tecnologia em São João, sim, Elonet. Originalmente do Caizé e do Alessandro Lelê, né? Uma empresa de tecnologia bacana, mas que eu saiba, eu posso estar cometendo alguma injustiça, mas no ramo de tecnológico parou ali, né? Existem outras iniciativas que podem agregar valor à mão de obra, outros ramos, outras oportunidades. E, assim, São João, para a gente desenvolver, além de investir maciçamente em educação, nós temos que diversificar o nosso parque de opções de emprego, né? Nós temos uma carência de mão de obra. Eu costumo dizer, assim, uma cidade economicamente... Nós somos dependentes, Léo. Dependentes da confecção. Nada errado o trabalho. Eu costumo dizer isso, conversando com as pessoas, poxa,
Os nossos jovens são preparados assim. Você, de uma família simples, né? Você, né, cresce, você é um pré-adolescente, vira adolescente, aí você entra naquele período de se tornar mais uma força de trabalho, né? Mais da engrenagem aí você vai trabalhar na confecção, aí você vai ganhar um salário e meio, 2,5, e você passa 20 anos da sua vida, às vezes 30 anos da sua vida, acordando às 6 horas da manhã, almoça correndo, não tem tempo para seus filhos, chega em casa, paga suas contas, paga sua luz, compra sua televisão parcelada, compra o seu celular, seu iPhone que seja parcelado, enfim. E a sua qualidade de vida é aquela limitada. Aquela rotina, né? Aquele círculo vicioso, né? Acordei 6 horas da manhã, fui trabalhar, isso aqui, peguei meu filho na escola, aquela coisa. Não tem nada de errado você optar por isso, mas eu acho que a gente tem que incentivar essas pessoas a buscarem mais, através de quê? Do conhecimento, da educação, né? Eu acho que muitas vezes a cidade, as nossas autoridades, os nossos... eu não coloco essa culpa direta nos empresários, mas a cidade acaba pecando de alguma forma nisso, né? Eu acho que o papel do gestor é indutor de desenvolvimento, inclusive humano. A gestão de um município, ela está muito focada no proporcionar. Não há mal nenhum. Há muitas famílias e muitas vidas que foram constituídas na base do suor atrás de uma máquina de costura. Isso é altamente enaltecedor. É verdade. Só que você não pode deixar de reconhecer que você tem que permitir as pessoas galgarem outros patamares. Se por comodismo, essas por vontade, precisam ter a possibilidade, elas podem. Podem, né? Elas podem. São João é um berço rico de gente trabalhadora, gente que quer. Até no setor mesmo de confecção existem outras áreas que vão dar a essas profissionais, a esses profissionais. Eu acho que o papel do poder público é permitir ao cidadão crescer, desenvolver suas potencialidades, né? E a gente só consegue isso unindo a força de trabalho a opções de crescimento profissional, né? As confecções desempenham um papel fundamental na economia de São João Nepomuceno. Nunca se pode virar as costas para o ramo de confecção. Só que eu fico muito preocupado que a história às vezes se repete. Nós vivemos um período negro na história de São João Nepomuceno com a quebra da mesbla. E hoje eu tenho um fenômeno mundial chamado China. Eles já estão produzindo modinha cada vez mais rápido. Até que ponto a gente vai aguentar competir com a China? E foi a China que acabou com as fábricas de tecido também, né? A China acabou com todo o nosso ramo calçadista, praticamente. Franca Paulista acabou por causa da China. São João, por exemplo, na década de 80 tinha Dessan, Schilder, fora aquelas Dragão. Menores, né? Sim, Quantas fábricas de calçados? Quebraram. Eu tenho muito medo. Quando você coloca todos os ovos numa caixinha só, se você perder essa caixinha, você perdeu sua fonte de proteína. Então, assim, você tem que estar preparando o seu município para a diversidade. A diversidade e para a diversificação. Então, acho que assim, o papel do poder público é ser esse indutor de crescimento, proporcionar às pessoas mais opções, jamais esquecer o que mantém a gente em pé, que é o ramo de confecção, né? Mas permitir também o crescimento da nossa mão de obra como forma de atrair novas oportunidades de emprego, né? E aí é uma engrenagem, né? Poder público, empresariado e a informação. E os veículos de comunicação são muito importantes, né? Os veículos de comunicação, eles devem ser imparciais, né? E precisam se preocupar em levar cultura, conhecimento, informação de qualidade e levar crescimento para as pessoas. Você tocou num ponto importante e polêmico. Uma vez eu estava conversando com uma doutora em comunicação. Eu tinha a mesma posição que você e ela me fez despertar para um outro viés. Eu falava assim, não, o mecanismo de comunicação tem que ser imparcial. Ela, discordo. Chama-se Diana. Eu falei, por que, Diana? Não, ele pode ter opinião.
É mesmo, para mim tinha que ser imparcial. Eu falei assim, não, ele pode ter opinião, desde que ele faça sob a forma de editorial. Ele tem o dever de informar, porque o comunicador, ele tem dentro de si toda a sua cultura, toda a sua experiência de vida, e é natural que você se apaixone por algumas pautas. Isso vai ditar o seu comportamento editorial. O seu, por exemplo. Você tem as suas predileções. Você gosta muito de esporte, né? Pelo menos trabalha com isso, né? Então, é natural que você se encante com a pauta esportiva. É, né? interessante que eu faço rádio, ainda faço rádio, né? Tenho podcast e tal, mas ainda faço rádio. Mas lá na rádio, eu não tenho... Quando eu faço o programa musical, no programa esportivo até eu coloco um pouco... eu libero um pouco mais de... Exatamente o que você falou, daquilo que eu já absorvi, da minha cultura, da minha experiência de vida, do meu conhecimento profissional, daquilo que eu já li, enfim. Essa bagagem cultural que a gente carrega desde criança, né? Então... Mas lá no programa musical eu não posso, às vezes eu não... Porque o programa não permite, eu tenho que seguir as regras da rádio. Eu tenho que fazer, eu sou pago para fazer aquilo ali. E muitas vezes não é a minha... aspiração, não entendeu? Não é a minha bagagem que está ali. Mas aí você está sendo profissional ali. Sendo profissional, embora eu procure fazer da melhor maneira possível. Então, aí ela falou o seguinte, olha, não há mal nenhum você trazer para a sua linha de atuação aquilo que você é. E às vezes ela vai dar um viés mais passional, menos passional, mais equilibrado, menos equilibrado. Isso é normal. Quando você leva uma informação, quanto menos opinião você emitir, maior é a credibilidade do seu meio de comunicação. Então, quanto menos opinativo e mais descritivo for a matéria, melhor para o meio de comunicação. Quando você for fazer a sua opinião ou trazer para o telespectador uma opinião que é eminentemente sua, faz sobre a forma de editorial. Aqui é a forma... Entendi. O canal... Quem faz muito isso é Bandeirantes. Sim, o veículo pode ter... O canal pode ter a sua opinião em forma de editorial. Que é uma forma, vamos dizer assim, correta e cavalheiresca de tratar o público. Olha, aqui eu não tô informando, eu tô... Essa é a nossa opinião. Essa é a nossa opinião. Neste espaço. Exatamente. Muito bem. Beto, direto ao ponto também. Vamos lá. Que nota você dá hoje para gestão tônica, Legaro? De 0 a 10. Eu assim, para eu dar uma nota, eu precisava ver a gestão. O que eu tenho visto são festas, né? E eu não vejo ele como gestor. Eu vejo ele como uma criação ou uma criatura de um criador. De um grupo. Talvez de um grupo, mas assim... E esse grupo está um pouco dividido? Assim, fala-se, comenta-se que houve uma rusgazinha, mas não acredito não, sabe? Eu brinco, falo que esse grupo é um triunvirato, né? Hernandes, Tony e Isaías. Eles estão sempre juntos. Se houver uma eleição amanhã... Por mais divididos que eles sejam, acredito que estarão todos juntos novamente. E a gente não pode perder de vista, pessoal, às vezes, assim, é muito importante que o internauta tenha clareza nisso. Fala assim, o Tony começou a administrar agora. Começou a administrar nada. O Tony foi vereador que compôs a base de apoio do primeiro governo do Hernandes, de 2016 até 2020, se eu não estou fazendo conta errada. Em 2020, o Hernandes foi reeleito prefeito com o Tony Calegari como vice-prefeito. Agora, na última eleição, o Tony foi eleito prefeito com o apoio do Hernandes e do Isaías, a pretexto de desempenhar com independência as suas atribuições como prefeito e que seria tão proficiente na administração como eles julgavam ser na administração anterior. O que a gente tem observado na prática é parecido com entrevista que eles deram num canal de comunicação durante a campanha. O Tony dá a cara de gestor e o seu staff, Isaías, ou vice-prefeito, ou secretário, vão e ajustam. Por quê? Pela incapacidade de gestão do atual prefeito.
Eu vejo muito assim, eu tô muito nas redes sociais, eu tô muito feliz com isso, eu tô muito feliz com aquilo, eu tô muito feliz com isso. Ponto final. O discurso do atual prefeito, ele fala que está muito feliz com isso ou com aquilo, mas assim... Não está feliz nada. Isso eu não posso nem avaliar, mas assim, ele só para na felicidade. Agora, por que você está feliz? Ô, prefeito, como é que o senhor está vendo a nossa educação básica? Responde aí, Ricardo. Ô, prefeito, como é que vai se portar o município em termos de investimentos futuros na atração de novas oportunidades ou diversificação do parque industrial? Fala aí, Isaías. Quer dizer, é o que a gente falou na campanha. Criou-se um fantoche que ocupa a cadeira de prefeito da cidade, quando na realidade quem está administrando é o senhor Isaías, né? Como sempre teve durante os 8 anos do governo Hernandes, né? E, inclusive, sobre esse aspecto é muito interessante, porque já ocupou pasta parece que de saúde, de obras, de planejamento. É o maior intelecto vivo da humanidade, porque tem habilidade e especialidade em todas as áreas. Se fosse um jogador de futebol, ele teria habilidade para ser goleiro, zagueiro, meio de campo e centroavante. É uma coisa assim... E ainda pitar a partida. Né? Talvez juiz. Me faz lembrar quando eu vim de Leopoldino para cá, eu era criança, eu brincava muito de futebol de botão, né? Uhum. E eu tinha várias equipes, eu fazia campeonato sozinho, uhum. e jogava com as 2 equipes, apitava e ainda narrava, gravava aquele gravador. Eu tenho até um aqui no estúdio, aquele gravador antigo, deitado, né? Tinha até um microfonezinho que você plugava, né? Eu fazia tudo. Né? E ainda narrava, né? Então, quer dizer, não funciona dessa forma, né? Mas, Roberto, quais são os problemas que mais incomodam hoje o cidadão são-joanense, na sua opinião? Que você vivencia no dia a dia. Eu não sou voz corrente e eu posso passar a minha percepção como cidadão. Eu noto deficiências no abastecimento de remédios. Hoje é corrente a judicialização da saúde, como sempre foi. É bom que a gente coloque para o telespectador que nos últimos 10 anos houve um crescimento exponencial da necessidade de judicialização da saúde, o que não acontecia nos governos do senhor Antônio Cavalheiro, Antônio Jacques, Wagner Fávero, Antônio Jacques já falei, Edmeia, Célio Ferraz. A partir do governo Hernandes há um crescimento exponencial de empurra para a justiça, porque se a justiça der uma liminar, eu cumpro. Isso para mim é uma covardia. Ou às vezes para ganhar tempo contra uma pessoa que precisa de um medicamento. Eu costumo falar o seguinte, Léo, se a justiça está falando que tem que internar, é porque isso poderia ter sido feito administrativamente. É um dispêndio de esforço e de dinheiro desnecessário para que a gente possa colocar a saúde em ordem. Então você aumenta o custo da saúde. Isso para mim é um pecado mortal. A nossa educação... Como está a nossa educação? A nossa educação não cresceu nos últimos 10 anos. O que se fez para melhorar ou atrair mais mão de obra para as nossas confecções? Não sei se você sabe. Se nós tivéssemos, talvez, 2 vezes mais a força de trabalho, nós estávamos produzindo 3 vezes mais em São João. Só que faltam pessoas para ocupar os postos de trabalho possíveis em São João do Pomuceno. Vários empresários me relatam isso. Então não houve essa preocupação. Sobre outro aspecto, sobre o viés do empregado, aquele que quer diversificar a sua atuação em outras áreas, o que se trouxe de novos postos de trabalho diferentes dos que já estão aí? Nada. Então São João está parada no espaço e no tempo. Fora o que eu acho que é uma prática execrável, utilizar postos de trabalho como mecanismo de troca político-eleitoral. Esse grupo que está aí investe maciçamente. Nós vemos assim, muita gente, não são todos, isso é bom deixar claro. Existem muitas pessoas que trabalham na administração, trabalham no Hospital São João, trabalham no CMBem, trabalham nas empresas terceirizadas, que são altamente capazes e que podem compor qualquer governo, né? Porque tem condição de estar lá. Agora, o que eu acho repugnante é você fazer disso um mecanismo para você alargar a simpatia eleitoral. Por quê?
Se você coloca 1.000 postos de trabalho dentro da prefeitura, você multiplica por 3 ou por 4, é o número de eleitores que você está agradando. Porque se você é uma mãe, seu filho está empregado na administração, ela fica simpática porque você está dando trabalho para o seu filho. A prefeitura está inchada hoje. Super inchada. E completamente fora de parâmetros possíveis. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho muito contato com vários servidores concursados de carreira que estão lá. Há um descontentamento, é muito cacique para pouco índio. É muita gente, principalmente em alguns cargos de provimento em comissão, os cargos comissionados, incompetentes, que não sabem da ordem e estão em posições de comando. Há situações concretas em que há assessores nomeados que não sabem assessorar nada. Estão servindo café, passando vassoura. A função do cargo de assessoramento não é para isso. Há um desvio de função lá dentro, entendeu? Então, assim, eu poderia falar muito aqui, mas são essas características, essas vicissitudes que eu não posso concordar, não posso compactuar, e por isso que eu estou na oposição hoje, que eu não concordo com isso. Eu acho que assim, você tem que trazer gente boa, porque se você investe em 3 pessoas que não dão a resposta social que você precisa, é menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para a educação, é menos dinheiro para você aplicar na atividade fim. São João está assim, envolvida no custeio. Gasta-se muito com a máquina inchada, cria-se uma simpatia eleitoral em detrimento do cidadão na ponta que está precisando de serviço público de qualidade. Muito bem, esse é o episódio 98 do Fala Vencedor Podcast, que tem um oferecimento especial também da rede MG Farma, SJN, do Carioca Lanches. Ele já experimentou. Meu né? amigo. Seu amigo, né? Abraço, Márcio Carioca. Hambúrguer de costela bovina. Top demais, né? O Beto vira e mexe, pede um lá. Peço lá. Também da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial, online e presencial em Juiz de Fora, 999826319. Da Avante Brindes, comunicação visual de Vitória, Espírito Santo, e da Lucasas Materiais de Construção. Do Lucas, é a maior e melhor loja de materiais de construção de São João Nepomuceno e toda a região. Ô Beto, nesse período a gente né, tá passando por época das chuvas, né? A gente está num período chuvoso, né? Mês de fevereiro, e São João, é claro que não é, a gente pode falar que é culpa tudo é culpa da prefeitura. As águas, né, elas são surpreendentes, né, e não mandam aviso, né, não é isso? As chuvas não mandam aviso. E o bairro Dona Lalá, aqui em São João Nepomuceno, recentemente, semana passada, teve um problema grande de ruptura lá enfim, de uma base, de um passeio, uma rua cedeu. E eu tenho percebido que os moradores lá estão muito preocupados e tristes com a situação do bairro, né? Já até conversei com alguns moradores de lá, amigos, né? Tenho alguns amigos lá e eles estão reclamando muito. O que você acha dessa situação toda? Qual a sua opinião? Então, Léo, a gente precisa separar o joio do trigo nessa situação. A gente está vivendo uma alteração do clima em escala mundial. As chuvas estão mais intensas, as secas estão mais cortantes. Então, os elementos naturais, as precipitações, estão muito mais intensas fora do regime normal. E isso não é culpa da administração de São João, né? Ok. Só que há que se dividir as recorrências e os problemas de São João entre aqueles que são causados por fenômenos naturais fora da intensidade esperada, daqueles que são recorrentes há muito tempo. Eu te cito o caso, por exemplo, lá no Benete. Parte do Benete é inundado correntemente. A prefeitura já foi lá inúmeras vezes para tentar sanar o problema. Inclusive, nessas chuvas teve até um relato de um morador lá do Benete, que eles ficaram lá, foi gente, foi trator, foi tal, fizeram um remendo, a primeira chuva caiu, acabou com tudo, voltou a inundar. Então, a gente tem que diferenciar fenômenos naturais intensos em função da mudança
do tempo, do clima, né? E dos fenômenos naturais que são previsíveis. Quando você não ataca aqueles que são previsíveis, o problema é seu. Quando você é surpreendido com uma queda absurda de granizo, você é surpreendido com um volume, uma tromba d'água, são fenômenos intensos que nenhum administrador tem como se precaver, porque foge do âmbito natural. Agora, quando você aumentou um pouquinho a intensidade de uma chuva, você deveria ter arrumado anteriormente uma determinada rua, uma fonte de captação das águas pluviais. Quando você deveria fazer o escoamento, quando você deveria ter manilhado aquilo há mais tempo, e você não faz, aquela situação de desassistência ou de quase calamidade pública, ela tem um gradiente muito considerável da sua falta de perícia na resolução de problemas que são usuais. Então, assim, se São João tivesse sido surpreendido por um tornado, por uma tromba d'água, às vezes por um evento natural muito fora do normal, ok, isso não é culpa de ninguém. Agora, quando recorrentemente quando há previsibilidade, a gente sabe que no final do ano acontece. E eu fico muito preocupado com o futuro de São João. Porque quando foi feito o plano diretor estratégico de São João Nepomuceno, foi dito que aquele bairro Zé Maria Fã não deveria ser compactado. Ali deveria ser um granjamento. E já está o quê? Fizeram um asfalto muito bem feito, por sinal, ali, né? E ali está sendo povoado e está sendo permitida a ocupação densa daquela região. Ali é um vale. Ali era um vale e um sorvedor de toda a água que desce daquele vale. Se você asfaltar, pavimentar aquela região toda, essa água vai aumentar a velocidade dela e pode acontecer o que aconteceu há praticamente 100 anos atrás. Até a minha casa ali no Patinho, chegou água. O centro de São João ficou todo inundado. Então, os técnicos que fizeram uma análise do relevo de São João falaram, olha, essa parte aqui de cima, ela não pode ser compactada, porque senão a água que desce de todo esse vale, ela vai aumentar a velocidade e vai para o centro de São João. E está sendo pavimentado, está sendo urbanizado ali de uma forma bastante preocupante, porque casa do lado de casa e a pavimentação está acontecendo. Então eu fico muito preocupado com o futuro. Tomara, Deus queira que não aconteça nada. Mas assim, a calha do Xidum não aguenta o volume de água que vem daquele vale se ela for direcionada para ali, entendeu? Muito bem. Asfalto de Carlos Alves, parece que tá uma comédia, né? Ih, rapaz... eu fico até constrangido, porque eu já comentei sobre isso, e vou voltar, se o internauta já me ouviu falando nisso. O asfalto é uma chaga aberta para aquela comunidade, né? Por quê? Isso é um desejo de muito tempo e eles merecem o asfalto, né? Como Taruaçu recebeu o asfalto, merecia o asfalto. Como Ituí merece o asfalto, como Araci merece o asfalto, né? Todos merecem o asfalto. Então, assim, quando você fala em asfaltar, a gente não pode tirar do coração uma certa conquista que é a atribuição do atual gestor que levou para lá isso, né? Só que, quando se noticiou a execução do asfalto, eu tomei o cuidado de observar o processo construtivo. Asfalto é uma película maleável. Você precisa de ter uma base e uma subbase. Você não põe asfalto em cima de terra, mesmo que seja uma terra compactada. Por quê? Se você colocar em cima de uma terra compactada e não fizer um sistema de escoamento, em pouco tempo isso cede. Quando se noticiou o asfalto, eu falei assim, olha, eu tomei o cuidado de passar para 3 pessoas que conhecem de asfalto. E as 3 pessoas foram unânimes. Olha, isso não vai durar, não vai aguentar a primeira chuva. E é o que aconteceu, né? E é o que aconteceu. A gente fica triste, porque isso eu falei, inclusive, lá no Fernando. Fica parecendo assim que você está numa festa, a pessoa chega com um bolo maravilhoso que custou muito caro, e você vem, põe o dedo no bolo, ou então fala mal do bolo. Então, assim, eu não me permiti falar nada disso naquele momento, mas observei que isso aconteceu. E, infelizmente, o asfalto nem foi concluído
E numa das etapas de retorno à obra, de um trecho da obra, quando foram recuperar o trecho, parte do asfalto que já tinha sido colocado já estava se deteriorando, tal qual os técnicos que eu consultei tinham falado. Então, assim, aquilo ali pode ser uma tragédia anunciada. É um asfalto que vai ser colocado. O objetivo ali, a meu ver, é eleitoreiro, promover a deputada que trouxe a verba para São João para permitir que esse grupo faça o asfalto, atende um anseio da comunidade, porque o Edmar Moreira tinha prometido muito tempo atrás, como deputado federal, que levaria o asfalto para Carlos Alves, e infelizmente ele não conseguiu trazer. Isso é uma conquista para aquele povo, eles merecem esse asfalto, só que assim, a forma, o processo construtivo do asfalto nos deixa receoso, e tomara que nós estejamos errados, que aquilo não vai durar, aquilo vai se transformar num grande problema futuro. Porque o asfalto, por pior que seja a terra batida, ela é de fácil recuperação. Vem uma patrol, vem um rolo compactador, está resolvido. Por pouco tempo, mas está resolvido. O asfalto, assim, a recuperação do asfalto ela é cara. Será que São João vai ter condição de manter aquele asfalto liso e adequado às necessidades de Carlos Alves? Tomara que esse asfalto... Tomara que sim. Tomara que esse asfalto seja concluído e que repensem, né? Tomara que dê certo, né, Léo? Dê certo. A gente tomara que dê certo. Até o nosso estúdio aqui é na região, aqui, sim. próxima a Carlos Alves e tal. E eu quero, pegando o gancho aí em Carlos Alves, que é que você falou, uma comunidade ordeira, né, um pessoal super bacana, que merece o asfalto. Esse asfalto e tal. Falando um pouquinho do castelo, que foi recentemente vendido, né? Comprado pelo Dr. João Mansur. Doutor do grupo da família Mansur, né? E assim, há promessas de se desenvolver, aquela região se desenvolver, né? Essa micro-região nossa aí. Como que você vê isso? E que opinião que você tem a respeito dessa? Eu tive com o Dr. João Mansur a coisa de 1 ano atrás, mais ou menos, e ele tinha um desejo já, porque ele comprou o que era o Curral do Júlio, né? E transformou lá num ambiente para quase 2.000 pessoas assentadas. Ele tem um salão, 2 salões enormes, com mobília bacana, sofisticada, um acabamento bacana, obras de arte lá dentro. Então ele comporta ali, se ele quiser, né, o Dr. João, ele é um excelente cirurgião plástico. A doutora Cristina é dermatologista. A Eleonora, que é a filha, casada com um grande amigo meu, Rafael, trabalha também, todos trabalham na clínica, são pessoas assim vocacionadas para medicina, né? Rafael já é um empreendedor nato, né? Então, pensou-se no Curral do Júlio como um lugar para um influxo de pessoas, para criar eventos. Acabou que aquilo não saiu do papel. Parece, pela entrevista que o Dr. João deu, e até pela fala dele, ele quer trazer para aquele local, para o castelo, alguns procedimentos estéticos, principalmente capilar, né? E a reboque disso, criar ali um centro de convenções e também uma pousada. Eu acho que aquilo ali não pode se falar uma pousada, é muito mais que uma pousada. É um hotel muito bacana. Não sei se você esteve lá. Assim, já conheço só por vídeos da internet e tal. Eu fui lá no casamento do Júlio. É algo fantástico mesmo. É muito né? bacana. É uma estrutura muito interessante, muito bonita, né? E muito grande. Grande. Lá na entrada são 2 salões, um de um lado do outro, é maravilhoso. Então, assim, vai ter fila de gente querendo se hospedar lá. Então, o Dr. João tem chance de movimentar muito a economia de Carlos Alves e de São João também. Né? Ele já, inclusive, a família já anunciou que serão gerados diversos postos de trabalho ali, né? Não, se ele desenvolver um centro turístico ou até um local de repouso para procedimentos cirúrgicos estéticos, com certeza vai ser fluxo de muitas pessoas. Ali só de abrir para um turista conhecer visitação, acho que vem gente do Brasil, quiçá do mundo todo. Ô, Léo, a gente, é muito comum, na época que era da família Moreira, nós tirarmos foto do lado de fora com o castelo ao fundo. Isso, quem nunca foi em Carlos Alves e tirou uma foto com o castelo ao fundo?
Agora as pessoas terão, talvez, dependendo da permissão do Dr. João, a oportunidade para entrar, estar lá dentro, fotografar pedaços do castelo, né? E eu acho que isso acaba movimentando, né? Assim. Agora, é um espaço grandioso, né? Sim. Grandioso, mas não é uma estrutura tão grande assim. Parece que são 36 suítes. 36 suítes. Né? Então, assim, como centro hoteleiro, você precisaria de uns 400 quartos, né? Uma coisa bem maior, né? Para gerar o desenvolvimento, né? Mas, assim, eu sou muito otimista em relação à possibilidade de exploração turística do castelo. Acho que isso vai contribuir. A reboque disso, criam-se restaurantes em Carlos Alves. Por quê? Se o Dr. João abre para visitação turística, o turista vai precisar talvez de um local para ficar. Se ele não abrir para que as pessoas possam se hospedar lá, vão aparecer novos empreendimentos, restaurantes, farmácia. Então, a reboque disso, o comércio se desenvolve, né? É o que acontece hoje lá em Bitpoca, que você viu. Exatamente, né? É verdade. Eles gostam muito de Carlos Alves, né? Sim. Não é à toa que eles já frequentam, eu sei que eles frequentam há bastante tempo Carlos Alves e tal, família Mansur. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu até passei, não conhecia a estrada, já tinha ouvido falar, nós passamos há uns meses atrás, um sábado de manhã, fomos passeando de carro entre Carlos Alves e Chácara, que é próximo, né? Cerca de 20 quilômetros. E Chácara é colado em Juiz de Fora. Há essa possibilidade, eu até já ouvi um boato assim, mas não sei, acho que é mais boato, de sair um asfalto ali também por conta desse novo empreendimento. Você acha que há essa... Eu acho que talvez fosse mais viável o asfaltamento de Carlos Alves para Guaianá. Né? Sim. É mais, assim, é mais fácil. Você tem acesso direto ao aeroporto. Quem vem de São Paulo tem um franqueado acesso. Sim. Né? Como tronco logístico, seria mais lógico tentar gastar energia. Eu não creio. Juiz de Fora, muito se fala de Juiz de Fora, mas Juiz de Fora é uma cidade pobre. Nós temos lá grandes universidades. O doutor Mansur até gerou uma polêmica aí. Eu escutei ele falando. Ele falou que Juiz de Fora não tem nada. Que a região aqui tem o castelo, tem o aeroporto. Aliás, nós estamos próximos cerca de 25 minutos, 20 minutos do aeroporto. Estamos a uns 15 minutos do castelo. Sim. E a 4 minutos do Bahamas. E não sei se você conhece, quando você sai do aeroporto, vai em direção a Guaianá, uma daquelas ruas à esquerda, para quem está indo em direção a Juiz de Fora, você quebra ali, eu não sei a quilometragem exata, acho que são 7 quilômetros, não posso estar falando errado, tá? Mas já passei ali, é muito rápido. E a qualidade da estrada ali estava muito boa. Chega em Carlos Alves? Chega em Carlos Alves, rapidinho. A estrada era muito boa. Então, logo... Ela chega... A gente atravessa Guaianá. Não chega a atravessar, não. Para quem vem do aeroporto, você Guaianá está aqui, logo na entrada, passa aquele açude grande que tem ali na chegada de Guaianá. Uma das primeiras ruas à esquerda é onde você entra e chega em Carlos Alves. É rapidinho, chega por trás do castelo. Pela fazenda da Capoeirinha, né? Depois chega acho que eu esqueci o nome que fica acima do castelo, né? Mas a primeira é a Capoeirinha. Bonito, azul, né? Maravilhoso ali. Ali é muito bonito. Não, pois quando eu fui, eu subi ali perto daquela fazenda, chega lá em cima, tem um entrocamento. À esquerda você vai para ter uma placa Chácara e descendo Guaianá, não é? Então deve ser exatamente ali, né? Em vez de você virar à esquerda, você segue reto. Muito bem, então que sucesso a família Mansur. Tomara. E com certeza a gente vai gravar um podcast com a família Mansur em loco, lá no castelo. Vou falar pro Rafael, vou lançar, olha, fui entrevistado lá e olha, tem um podcast bacana, quem sabe você participa. É verdade. Eles são muito simpáticos. A família Mansur, o Dr. João, a doutora Cristina, a Leonora e o próprio Rafael, eles são muito... Apesar das cifras milionárias que envolveram a aquisição do castelo, eles são pessoas muito simples e de fino trato. Eles não têm onde mais tentar lhe agradar assim, eles sabem receber bem as pessoas, eles sabem deixar as visitas
à vontade. À vontade. São muito agradáveis. Isso é importante. Ô, Roberto, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, já estamos mais de uma hora aqui, nossa, passa rápido. Rapidinho, Eu quero só fazer algumas colocações rápidas aqui. A rodoviária de São João, quer dizer, eu fico triste, independente de lado político, gente, pelo amor de Deus. Não é possível que São João, Nepomuceno, não... Uma administração, um grupo político não julgue necessário ter na cidade uma rodoviária. Quantas vezes eu já vi gente até de São João, né? E que costumeiramente que não tem o costume de andar, de viajar de ônibus, perdido. Onde eu compro passagem? Onde que eu pego? Gente, isso tá feio. E pessoas de fora. Vira e mexe, a gente encontra pessoas. Onde que é a rodoviária? Não tem. E a rodoviária não é só para os ônibus diários, né? Não, para os ônibus interestaduais, intermunicipais, para os ônibus de turismo terem uma referência, não é? Aí outra coisa, o fechamento da avenida principal da cidade para realização, para festas. No carnaval a gente até dá uma licença desconto, poética, né? Mas pelo amor, o ano inteiro continua fechando e eles continuam achando que está certo. Isso eu não concordo. Isso é uma posição minha como cidadão. Assim, você dá o que você tem. E a administração Hernandes e Tony agora tá dando o que eles têm, festa. Né? Então, são prioridades. E a gente não pode tirar um quê de legitimidade nisso, porque, querendo ou não querendo, nós, ou a grande maioria, eles conseguiram aglutinar a maioria de votantes dentre os demais candidatos. E é isso que o povo quis para a administração João. Um prefeito figurativo, um prefeito verdadeiro atrás do prefeito figurativo. E o grande legado desse governo, festas regulares aos finais de semana, um trânsito interrompido, e foi isso que o povo quis, né? A gente não pode tirar a legitimidade do povo e o direito dele de escolher isso. Agora que ele tem a clareza que é isso que ele escolheu. E sobre esse aspecto, eles têm legitimidade para fazer isso. Eu me permito a não concordar com isso, mas eu fui vencido, né? Então, é o que tem para o momento. Uma administração focada em festas, uma estrutura administrativa completamente desalinhada, não calibrada e perdida, né? No limbo aí da história de São João Nepomuceno. Uma outra coisa que eu penso, né, que o prefeito, o gestor municipal aqui em São João precisa olhar com carinho. Eu penso que tá na hora de fazer uma reurbanização no centro da cidade. Aquele passeio ali que liga a Duque de Caxias, que passa ali pela padaria do Fernandinho e tal, Bar Central, liga ao calçadão, aquilo é intransitável, principalmente sábado de manhã. Ninguém consegue, porque é carrinho de bebê. Ali precisa ser... dar maior fluidez, né? Ali tem solução, é só aumentar mais questão de 1 metro ali, fazer reurbanizar, fazer um passeio, restilizar, enfim, aquelas pedras lá da calçada. Eu penso ali, Léo, até acho que ali tem um problema até maior do que o passeio. Ali o trânsito não flui. Esse negócio, esse negócio da gente destruir, talvez transportar aquela praça, aquele estilo arquitetônico, para um outro local e fazer ali um obelisco, permitindo que haja 3 pistas para as pessoas circularem ali. Eu já falava isso antes, né? Ali o trânsito não tem fluidez. A gente nota, às vezes, assim, nos grupos de WhatsApp, filmagens de ônibus que não podem fazer o giro normal da praça, porque ele não passa
carro estacionado aqui, carro estacionado ali, ele não tem raio para fazer a volta. Então ele entra naturalmente na contramão. Calil, meu amigo Calil, um abraço para ele filma muito isso. Ônibus entrando ali, virando à esquerda na Guarujá, entrando na contramão, porque ele não consegue fazer a volta. Vira e mexe, eu fico preso ali, fica preso. Minutos ali. Eu acho que ali... tem hora que dá um nó ali. Dá um nó ali. Ali aquela praça, a meu ver, mantém o Carlos Alves ali dentro do obelisco, faz um obelisco estético, ganha 3 pistas, inclusive uma com estacionamento, dá mais fluidez. Dá para melhorar a calçada lá? Dá para fazer muita coisa. Inclusive tem até um projeto de autoria do Álvaro Giannini que reestiliza e reestrutura todo o centro da cidade, que foi muito bacana, foi feito na época da doutora Edmeia. Não foi levado à frente, mas pensava São João de uma forma mais fluida e melhor, né? Muito bacana que foi feito. Deve estar arquivado lá na prefeitura. Acho que talvez valha a pena resgatá-lo, né? Luiz Henrique também, quando foi candidato a... Luiz Henrique, marido da Teteca, fez um projeto muito interessante quando candidato a prefeito, em 2012, se eu não estou enganado, né? Ele imaginou a entrada de São João pelo Largo da Matriz. É uma perspectiva muito interessante. Tem muitos caminhos para São João, sabe? Ainda há tempo, mas depois que... Se você começa a construir prédios onde você poderia prever vias mais largas, depois que ele está construído, dificilmente você vai ter ou estrutura financeira para... Precisa sair do arroz com feijão. A gente precisa pensar São João lá na frente. Não adianta a gente imaginar... Nós estamos na fase de transição. E nisso eu falo com muita propriedade que eu conheço pequenos municípios de pequenos para médio, municípios médios, médio para grande e grandes municípios. São João já está mudando de transição. São João já não é mais a São João que todo mundo se conhece. Nós já estamos começando a enfrentar problemas de grandes centros urbanos. Muito incipiente, muito pequeno, mas nós estamos numa fase de transição. Se nós não adotarmos nada, o centro de São João vai ficar igual ao centro de Ubá. Um centro com aspecto espremido, muito prédio. Ubá, você chega no centro de Ubá, parece que o aspecto da cidade que é menor que São João, né? Parece que você tá na Índia. Lá no horário de pico, as ruas pequenas, tirando a Beira-Rio, né? Mas impressionante. E como tem muita fábrica de móvel lá, na Índia é muito interessante. Você tá parado assim, vem aquele tuk-tuk, né? Aquelas motos, triciclo e bicicleta. Lá em Ubá tá a mesma coisa. Para o sinal, você para com o seu carro, daí a pouco chegam as motos, daí a pouco chegam as bicicletas. Aqui numa quantidade, um volume que loucura. Eles não conseguem mais recuperar o centro de Ubá. Já está todo pavimentado. São João ainda há tempo. Você consegue reurbanizar alguns pontos, outros já não mais, né? Duas coisas para a gente terminar. O Centro Cultural recentemente foi adquirido pela administração. Só que as pessoas reclamam a dificuldade em apresentarem uma peça de teatro lá, e os próprios grupos de teatro reclamam. São João tinha tanto grupo de teatro que se desfizeram, né? Porque parece que não há, é uma burocracia. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é para servir o povo, para incentivar a cultura, né? Não tem que ser regra disso, aqui tem que dar 10% para não sei o quê. Pelo amor de Deus, já é difícil você produzir uma peça de teatro lá, você coloca 30 pessoas para cobrar 5 ou 10 reais, não paga nenhum custo, ainda tem que dar 10% para... Eu sou contra isso, não é, Alberto? Aquilo é para abrir para a população, gente. Para os grupos ensaiarem. Eu concordo com você. Só que, nesse ponto, eu vou dar um indulto para a administração. Sim. É muita gente querendo para pouco tempo útil para você poder colocar. Nesse ponto, assim, você tem que criar regras para você organizar. Porque, suponhamos, são 7 dias na semana, né? Teoricamente, na parte da noite, eu não vou permitir para 2 grupos diferentes. Ou posso até permitir, se tiver como gerir, né? Olha, de 19 horas, que a grande maioria trabalha até as 18 horas. De 19 até as 9h30, um grupo. A partir das 22 até meia-noite, meia-noite e meia, outro grupo. Não sei, né? Eu sou a favor do incentivo à arte e à cultura, né? Se dependesse de mim, era... flexibilizar e permitir a todos. Mas a gente não pode também, assim, apesar de estar na oposição, a gente não pode pesar a mão em cima deles, porque eles têm que organizar. Sim. E, assim, permitir o máximo de pessoas
que possam usufruir. Como é a organização, aí eu também me permito não opinar, porque eu não conheço a fundo como é que é a gestão de lá. Já ouvi reclamação do pessoal do teatro, já ouvi reclamação do pessoal da música, nós temos aí o museu, que tem um espaço para artes cênicas lá, é um espaço que poderia ser disponibilizado para esses grupos, como o Centro Cultural. Eu acho que assim, eu lembro muito da minha avó, sabe, Léo? O jovem é o pulmão da cidade. Você tem que incentivar e propiciar ao jovem oportunidades, até para não se ocupar com coisa que não deve, né? E ele estando dentro de um teatro, dentro de um local desse, ele está protegido de certas influências, né? Agora, eu te confesso que eu não posso opinar profundamente, que eu não sei como é que é a gestão do Centro Cultural de São João do Bom Tempo. Recentemente houve um manifesto, alguns dias atrás, do segmento música de um grupo... De um grupo de pagode, assim, né? De pagode, questionando a programação do carnaval. Né? E também questionando a questão de oportunidade, né? Essa coisa toda. Sim, o que você pensa sobre isso? Eu também não posso analisar, porque... Eu acho, com todo o respeito, quem está à frente da cultura parece que é o Aldo Torres, né? Eu acho ele uma figura muito simpática. Mas eu acho que a afinidade dele é outra área. Ele não conhece carnaval, talvez não tenha muita fluência nas particularidades do carnaval. E o carnaval tem que ser para quem gosta. Ele e o vice-prefeito parece que são excelentes músicos, né? Sim, mas é outro segmento, né? Por exemplo, o Canta Taru. O Canta São João, né? Perdão, faço sempre confusão taruense ausente. O Canta São João. Pô, uma festa bacana, eu gosto, acho muito legal. E isso tem muito da expertise do Ricardo, da expertise do Aldo. Agora, eu não acho que no carnaval eles tenham todo esse potencial e esse cuidado com uma festa dessa natureza, até por vocação, né? Posso até estar enganado, né? Mas eu não vejo. Eu costumo dizer o seguinte, o carnaval você não precisa de muita coisa, não. Eu me recordo na época que o carnaval era em frente ao Democráticos. O único cuidado que tinha era o Bellini. Dava 4 horas da tarde, ele ligava o som e ali tinham barracas onde a gente se concentrava até 6 horas da manhã do dia seguinte. Não precisava muito. Era um som mecânico, as barraquinhas faturando, a gente concentrava ali, nós chegávamos dos clubes, normalmente o pessoal tomava todas na véspera, ia para o clube pegar uma sauna para se recuperar da ressaca, voltava, chegava na praça 4 horas da tarde, tinha um sonzinho, tomava uma cervejinha, estendia a tarde até 9, 9h30, corria para casa, tomava um banho rápido, 10h30 estava na rua. Era essa a nossa rotina. E não precisava de muita coisa. O que proporcionava isso? Um som ligado a tarde toda, com gente vendendo, barraqueiro vendendo, faturando. Às vezes assim, basta para virar o clique do Carnaval de São João, uma caixa de som ligada a partir das 4 horas. E talvez investir, para que possa dar um incremento numa atração mais robusta, mais robusta, né? Para atrair mais o público, né? Muito bem. Ô Beto, acho que a gente já falou quase tudo, né? Aqui nesse episódio 98 do Fala Vencedor Podcast. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Aí, eu que agradeço. Colocando já, deixa agendado aqui o próximo episódio. Vai ser um prazer, cara. Sempre. E se você... Desculpe, se você discordou de alguma coisa que eu falei, que o Beto falou, pode comentar aí, comenta aí, não é, Beto? Isso aí, e venha participar também. Venha participar, venha debater com o Beto, venha trazer suas opiniões, venha concordar, discordar, independente do seu grupo político, não é, Beto? Sim, sim. E até nisso, o debate está aberto. E até nisso, Léo, eu acho que assim, a vida política de um município como São João, ela precisa ser revitalizada, né? E até não só em relação à discordância com o que eu fale, né? Ou a concordância com o que está sendo executado, é muito importante que as pessoas participem, seja para apoiar o grupo que está aí, seja para engrossar a divergência para que eles tenham ciência que não estão agradando.
Isso faz parte da democracia, né? É muito importante que o cidadão participe da democracia, participe da vida pública e política do seu município. E debata ideias, né? Venha participar, venha engrossar, saia da zona de conforto e venha participar, né? Seja apoiando o grupo que está aí, seja eventualmente criticando com educação, porque eu acho que assim, às vezes as pessoas acham que ser oposição é dar um indulto e ser mal educado. Não precisa ser mal educado. Você pode discordar de uma pessoa de uma maneira urbana, de uma maneira cordata, isso faz parte, é legal. E a oposição permite a administração crescer, né? Então venha participar da vida política de São João Nepomuceno, venha dar sua colaboração. Existe assim, uma via aberta para isso. Venha participar aqui do Fala Vencedor com o Léo. Fala Vencedor, né? Podcast. Estamos à disposição, né? Roberto, um abraço. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade, viu? Até a próxima, né? Se Deus quiser. Abraço, estaremos aqui. Valeu, Obrigado. Tchau.